Olá a todos que me assistem, olá a todos em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Estamos aqui em mais uma live. Eu, Apóstolo Douglas, convido a você a estar comigo aqui esta tarde, nesse horário profético, em nome de Jesus Cristo. Que você abra a tua Bíblia, aí no livro de Jó, no capítulo 42, e vamos meditar hoje sobre a palavra de Deus. Eu faço esse convite para você, para que você esteja comigo aqui, meditando nessa palavra, que vai ser um tempo abençoado na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Faço um convite para você, esteja conosco nos nossos cultos, às quintas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 19 horas, esteja com a gente aqui nos nossos cultos, em nome de Jesus Cristo. Vamos estar, orando, buscando a presença do Senhor, buscando a palavra do Senhor. Então, convido a você a estar conosco, para estar conosco no culto, nossos cultos, às 19h30 na quinta-feira. Vem estar participando com a gente, Rua Augusto Calheiro, Jardim Paravente, 53, próximo ao Bosque Maia, próximo à Policlínica, endereço super fácil de achar. Vem estar conosco, em nome de Jesus. Faço convite para você, para estar com a gente, amém? E faço um convite para você que é mulher. Dia 27 agora, no sábado, nós teremos o culto aqui de mulheres guerreiras, amém? Vai estar aqui a apóstola Cíntia, vai estar várias pastoras, bispas, profetas, mulheres de Deus, vão estar aqui trazendo a palavra, do Setembro Amarelo, focada no Setembro Amarelo, trazendo uma palavra direcionada para vocês, Vem estar conosco, vem estar aqui. Começa que horas? 17 horas, 5 horas da tarde, e vai até às 19 horas. Para quê? Para que você tenha o seu tempo livre à noite, para que você possa poder ter as suas agendas, para que você possa ter as suas agendas livres, para que você possa poder participar também de outras agendas. Então, vem estar conosco. Sábado agora é um culto mensal, Esse culto mensal vai começar às 17 horas, em nome de Jesus. Em outubro, nós faremos um chá de mulheres anual, O chá de mulheres anual. Venha você estar conosco, e Deus vai trazer uma palavra poderosa sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Venha, traga os seus pedidos de oração, nós vamos levar os seus pedidos para o monte, vamos estar orando, consagrando ao Senhor. Então, convido você, venha estar conosco, amém? Participa das nossas campanhas, vem estar com a gente, traga seus documentos, chaves, peças de roupa, para estarmos ungindo com óleo, estar ungindo a tua vida, amém? Você que precisa também comprar um frasco de óleo, nós estamos vendendo óleo, venha, traga em nome de Jesus Cristo, vai ser uma grande bênção na tua vida, amém? Acharam aí? Na sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus lá em Jó 42, Essa palavra aqui é uma palavra que geralmente as pessoas gostam de ministrar só uma parte dela, Só o que, vamos dizer assim, que interessa, Não costumam ministrar essa palavra na sua integridade, Por exemplo, Jó 42, lá no versículo 10, o pessoal gosta de ministrar essa palavra depois do verso 10, que diz assim: mudou a sorte do Senhor e de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Então vieram eles, os seus irmãos, e o Senhor mudou a sorte de Jó. O pessoal gosta de ler essa passagem aqui só metade, dizendo que só porque Jó orou, o Senhor mudou a sorte de Jó e dos seus amigos. Mas se você for ver essa palavra no seu contexto geral, você vai ver que não foi bem assim. Para que aquelas pessoas tivessem as suas vidas transformadas, mudadas, houve um cenário diferenciado. Vamos lá e ver então, começar no versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tu podes, e nenhum de todos os seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como que disseste, que se conhecimento encoberto o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito
e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó, na cinza. Então Jó, ele vivia uma vida, sabe? Ele tinha entendimento de quem era Deus, né? Um entendimento meio superficial. Só que depois que ele viveu uma experiência com o Deus vivo, que ele pôde dizer que antes os meus olhos te viam, mas agora eu te conheço, de contigo andar, de caminhar contigo. Então Jó, ele tinha uma experiência, vamos dizer assim, superficial, uma experiência teórica com Deus. Mas depois que ele viveu uma grande experiência com o Senhor, qual que foi o resultado? Ele pôde dizer que ele podia andar com Deus. Amém? Jó, ele era um homem temente ao Senhor. Ele tinha lá os seus filhos, e quando os seus filhos eles iam para as festas, eles iam comer, eles iam, né, cada um nas suas casas. O que Jó fazia? Ele entregava ofertas na madrugada, e ele falava assim: se apenas com um pensamento eles tiverem pecado contra o Senhor, eu vou entregar uma oferta em expiação ao pecado deles. Só que depois que Jó, ele passou toda aquela situação que nós conhecemos, e ele viveu, né, uma situação que ele ficou enfermo, ele quase perdeu a vida dele, por conta de uma provação a qual o Senhor permitiu na vida dele, e se levantou os 3 amigos dele, que ao invés de ajudá-lo, ao invés de darem a ele um apoio moral, um apoio, abençoar, orar pela vida dele, os 3 amigos dele, né, que eles faziam? Eles ficavam apontando o dedo, criticando, falando mal de Jó, dizendo: onde está o seu Deus, olha a tua vida como é que está, né? Você está todo enfermo, né? Você está sem dinheiro, sem emprego, você perdeu tudo, perdeu filhos, que Deus que é esse? Onde está o seu Deus? E sabe qual que foi o resultado? Olha que Deus falou assim a respeito dos 3 amigos de Jó. Lá no versículo 7 de Jó 42 diz assim: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, né? E como o meu servo Jó. Ou seja, eles falaram coisas que não agradaram ao Senhor, mas não falaram como Jó falara. E eles disseram, aí o Senhor falou para Elifaz, né, o temita, Bildade o suíta e Zofar o naamatita. Disse para os 3, né, tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temita, o tematita, Bildade o suíta e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E aí o Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor só aceitou a oração de Jó, não porque, vamos lá para o 10 agora, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhes o dobro de tudo quanto antes possuía. Por que o Senhor mudou a sorte dos amigos de Jó? Porque o Senhor deu uma ordem para eles: tragam-me 14 ofertas. Tragam-me 7 novilhos, 7 carneiros, e entregai no meu altar como oferta. E aqui Jó, ele atuou na função sacerdotal, como um sacerdote. Ele não era sacerdote, né? Porque o sacerdote ele veio a ser constituído no tempo da lei, na época de Moisés. Aqui é bem antes, que Jó foi segundo os historiadores dizem, o primeiro livro a ser escrito por Moisés. Então, o que aconteceu aqui? Eles precisaram entregar uma oferta de sacrifício, um derramamento de sangue, porque se eles não fizessem isso, Deus não ouviria a oração de Jó, e Jó intercedeu pela vida deles como um sacerdote, porque naquela época você tinha que ir diante do Senhor com uma oferta
para que o sacerdote orasse pela tua vida, para que houvesse expiação dos seus pecados. E aí aqui, ó, na parte C do versículo 9, diz assim: e o Senhor aceitou a oração de Jó depois que eles entregaram as ofertas. Se eles não entregassem as ofertas, o Senhor não atenderia a oração de Jó. Agora, voltando lá para o verso 11, então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os quantos antes o conheciam e comeram com ele em sua casa e se condoeram com ele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhes deu dinheiro e um anel de ouro. Um detalhe aqui. Eles falaram assim, de todo... Olha só. Geralmente a gente quer fazer um culto, adorar o Senhor. Ai, quantas bênçãos, né? Não sei o quê. Mas eles foram lá glorificar o Senhor. Eles foram lá trazer presentes a Jó. Olha que diz a palavra. E consolar a Jó por todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Sabe? Então eles foram lá, se ajuntaram, se condoeram, em solidariedade a Jó por todo o mal que o Senhor lhes havia feito. Coisa, né? Então, olha só, e por eles glorificarem ao Senhor naquela situação de dificuldade que eles atribuíam ao Senhor, porque na verdade não foi o Senhor quem matou os filhos de Jó, não foi o Senhor quem destruiu tudo que ele teve, mas foi Satanás, porque o Senhor permitiu que Satanás tocasse nas coisas de Jó. Lá no verso 2 diz assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, antes ele tinha 7, 6.000 camelos, antes ele tinha 3, 1.000 jumentas de boi, antes ele tinha 500, e 1.000 jumentas, antes ele tinha 500 jumentas, né? Ou seja, Deus ele restituiu ao longo de um tempo todo o rebanho dele multiplicou. E se multiplicou o rebanho, multiplicou também os trabalhadores, porque para poder cuidar de tanta variedade, de uma quantidade tão grande de animais, ele precisava ter também um corpo de trabalhadores ao seu dispor, ao seu serviço. E continuando aqui, teve também outros 7 filhos e 3 filhas. Olha só, que coisa tremenda, né? Ou seja, para que o Senhor restituísse os 7 filhos e as 3 filhas, não foi da noite para o dia, não foi numa semana, foi plim, plim, e aconteceu. Não. Você sabe que para nascer uma criança leva 9 meses, ou seja, você coloca 1 ano aí, né? Até ter o tempo de a criança desmamar, tudo. Então, se você colocar aqui um intervalo, uma criança por ano, então, para que Jó tivesse todos os seus 10 filhos restituídos, foi uma média de 10 anos, mais ou menos, aproximadamente. Ou seja, a restituição de Deus foi uma restituição progressiva, não foi da noite para o dia. Tem gente que prega por aí, ai, que o Senhor mudou a sorte de Jó da noite para o dia. Não, o Senhor não mudou a noite de Jó da noite para o dia. Deus deu uma palavra que mudou da noite para o dia aquela situação de maldição para bênção. Mas a restituição, ela se processou ao longo de anos, né? Porque a mulher de Jó não é coelho para nascer 10 de uma vez. Não, nasceu um filho por vez. E aí, continuava dizendo a palavra, né, que no 14 chamou o nome da primeira Gemina, a outra Késia e o da terceira querem Apuque, né? E toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos. E viu os seus filhos e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então Jó morreu velho e farto de dias. Então o que aconteceu aqui? Jó ele viveu mais 140 anos. Ele pôde desfrutar, né, de toda a sua família com a mesma esposa, porque a Bíblia fala que a esposa permaneceu, mesmo que ela falou,
Ô Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas o que aconteceu? O Senhor o abençoou, deu filhas, aqui como diz a palavra, que elas eram tão belas e tão formosas, né, que em nenhum lugar tinham. E elas tinham nomes maravilhosos, né? Então, o Senhor abençoou, o Senhor deu em dobro tudo que Jó possuía, e Jó se tornou, naquele tempo no Oriente, o homem mais rico daquela época, né? O que eu quero dizer com você sobre tudo isso? O que nós podemos tirar de lição nessa palavra? Aqui, os irmãos, a família de Jó veio e consolaram, veio em solidariedade a Jó, deram-lhe presentes. E Jó, em nenhum momento, ele pecou ao Senhor, contra o Senhor com a sua boca. E aqui, eles trouxeram presentes em favor de Jó, para o consolarem de todo o mal que o Senhor lhe fez, segundo diz a palavra. E nenhum deles abriu a boca para dizer: ei, cadê o seu Deus? Para blasfemar contra o Senhor Yahvé. Mas todos eles adoraram e glorificaram o Senhor, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que o fruto da oliveira minta, em todo tempo eu glorificarei e adorarei ao Senhor. Então o que aconteceu? Jó, ele não pecou com a sua boca, mas ele adorou ao Senhor nosso Deus, né? E o Senhor mudou a sorte dele. Segundo, aprendemos que quando nós trazemos uma oferta diante do altar do Senhor, o Senhor responde. Porque os amigos de Jó, o Senhor deu uma ordem para eles: trazem-me 7 carneiros, 7 cordeiros, que eu vou, né? Aí eu vou aceitar a intercessão de Jó. Então, é importante, né, nós entregarmos uma oferta diante do altar do Senhor, para que nossas orações sejam respondidas no céu. Por quê? Porque a oferta, ela vai validar no céu. A oferta, ela é um portal ao qual o Senhor, ele vai aceitar o cheiro de incenso agradável da oferta, a intenção de entregar a oferta de coração ao Senhor. E eles entregaram, o Senhor ouviu a oração do sacerdote. Sendo Jó, não era sacerdote, mas ele atuou como sacerdote, né? Ele intercedeu ao Senhor diante do altar dele pela vida dos seus amigos, e o Senhor mudou a sorte deles e mudou a sorte de Jó. Você quer ter a tua vida mudada? Quer que o Senhor mude a tua sorte? Entregue ofertas ao Senhor. Hoje nós vivemos dias em que tem muita gente que fala um monte de besteira, prega contra a palavra, prega contra princípios da palavra, prega contra dízimo oferta, e fala assim: que dízimo é da lei, que não sei o quê, O dízimo não é da lei, o dízimo vem antes da lei, porque Deus falou para Abraão, né, em Melquisedeque, Abraão foi lá e falou assim: eu te darei o dízimo de tudo o que vier às minhas mãos, se me derem jornada feliz. E ele trouxe para Melquisedeque, né, que representava Jesus Cristo, ele trouxe o dízimo de tudo que ele tinha, isso antes da lei, e Melquisedeque deu uma ceia para ele, entregou o pão, entregou o vinho e o abençoou em nome de Jesus Cristo. Então, eu te convido, né, entregue uma oferta nesta obra, amém? Entregue uma oferta de amor, aquilo que Deus colocar no teu coração, entregue o teu dízimo, a tua oferta, o teu voto. A nossa chave Pix é 712.gmail.com. É a chave Pix do nosso ministério. Entregue uma oferta de amor, entregue uma oferta para abençoar esta obra, para que possamos estar pregando o Evangelho. E nós vamos orar por você e o Senhor vai mudar a tua sorte. Assim como os amigos de Jó entregaram uma oferta que o Senhor pediu para eles. Não foi Jó quem pediu, foi o Senhor quem pediu. Então eu falo para você: entregue uma oferta ao Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor vai mudar a tua sorte. E, continuando aqui, e ore pelos seus irmãos, para que o Senhor mude a tua sorte e mude a sorte deles. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa te abençoar esta tarde. O Senhor possa transformar a tua vida, o Senhor possa mudar a tua história em nome de Jesus Cristo, né? E assim eu deixo essa palavra com você, essa meditação, para que você possa entender que o Senhor, Ele está todo o tempo na tua vida. Mesmo que a tua vida sejam dias ruins, mesmo que sejam dias maus, mesmo que estejam dias ruins acontecendo, e aí você fala: oh meu Deus, porque eu estou vivendo isso? Porque está acontecendo isso comigo? Porque eu estou vivendo essa situação? Não reclame, não murmure, mas vá aos pés do Senhor, adore ao Senhor, porque o Senhor, a seu tempo oportuno, vai mudar a tua sorte e vai te dar dias abençoados. O Senhor vai mudar a tua sorte
e vai fazer você transbordar para a direita, para a esquerda, e vai te dar em dobro tudo que você possuiu ou perdeu. Amém? Porque o Senhor tem uma palavra profética para a tua vida, porque o Senhor disse para Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, para que você seja bem-sucedido onde quer que andares, atenta para a lei do Senhor e a voz do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. O Senhor faça resplandecer o teu caminho, te dê a paz, que o Senhor te leve para caminhos abençoados em nome de Jesus. Eu te abençoo e te envio para um tempo de vitória em nome de Jesus. Shalom, shalom. Deus te abençoe em nome de Jesus.